Tudo bem com vocês? Gente linda, hoje é mais um Paula Responde. E hoje, gente, esse vídeo acho que é o assunto mais difícil pra mim, que eu vou falar respondendo essa lindona, que é uma seguidora, que pediu um conselho. Eu vou deixar aqui o comentário dela pedindo um conselho, gente. Quero também que vocês me ajudem nos comentários. A amiga aqui, ela falou que tem uma filha de 14 anos que mora com o pai. O pai e os familiares fizeram alienação parental. Que é o quê? Ficar falando mal, né? Da pessoa, da mãe, enfim. Gente, é um assunto tão delicado porque fala de filhos. E eu falo assim, que quando mexe com o seu filho, né, com a sua cria, dói o coração. Então, assim, eu também passei por separações e também faziam isso com as minhas filhas, tá, gente? Só que as minhas filhas na época eram pequenas, chegava em casa, contava tudo pra mim. A sua filha já tem 14 anos, né, que você coloca, ela já é uma pré-adolescente, já é uma adolescente, né, e é uma fase bem complicada, muito complicada. Eu não sei quanto tempo vocês estão separados, enfim, que se fosse uma separação quando a criança é pequena, eu acho que é mais fácil você ir conversando com o filho, né, e conversando, enfim. Quando a criança já é assim, adolescente, é uma fase muito difícil, eles não se aceitam, tudo pra eles é uma tempestade, né, num copo d'água, é uma coisa absurda. E eu vejo que você, amiga, tá bem desesperada, porque a gente não coloca um filho no mundo pra ver o filho se revoltar contra a gente, como você deixou nos comentários, né? A gente gera nosso bebê, nunca imaginando que isso pode acontecer. De o filho se voltar contra você, de o filho não gostar de você, do filho falar mal, do filho... Enfim, a gente não gera uma criança, não coloca um filho no mundo pensando nisso, gente. A gente só pensa coisas boas, né? Mas acontece, amiga. Isso acontece. Eu acho que a maternidade não se fala nisso, se fala só na parte boa da maternidade, que a maternidade é uma delícia. Ninguém fala nesse período da adolescência, que é uma fase onde o jovem, ele se revolta por coisa pouca, ele não se reconhece, ele tá se reconhecendo, é uma coisa, é um turbilhões de emoções, de hormônios, e é uma fase muito delicada. E quando tem uma separação nessa fase, eu acho que a criança, o adolescente, ele sente mais do que quando é pequeno. Sabe, ele sente mais, ele reflete mais, ele se magoa mais. Eu não sei o que aconteceu na sua separação, você não deixou isso, não falou, enfim, também é um direito seu, né? Mas, amiga, eu acho que você... Lógico que você tem que se aproximar da sua filha, tem que conversar, mas o tempo, eu falo que o tempo, meu amor, o tempo é maravilhoso. O tempo, ele mostra as coisas. O tempo, ele mostra quem é quem. Às vezes você não precisa falar. O adolescente, ele vai crescendo, ele vai vendo as atitudes de quem é quem. E outra coisa, é crime isso daí, tá? Isso daí é crime. Mas a sua filha, ela já tem o poder da decisão pro juiz com quem ela quer ficar. Eu acho assim, se ela quer ficar com o pai, eu deixaria, no meu caso, gente. Eu deixaria. As minhas filhas sempre foram livres para escolher com quem elas queriam ficar. Ou comigo, ou com o pai. Lógico que a opção delas sempre foi ficar comigo. Mas se elas falassem, eu vou morar com meu pai, tranquilo, gente. Super tranquilo. Então, assim, eu acho que agora, nesse exato momento, como sua filha só fica trancada no quarto, ela não tá se alimentando, ela tá mal, eu vejo que você também tá bem mal pelo seu comentário, você tá sofrendo com isso. Eu acho que você tem que deixar ela decidir com quem ela quer ficar, o que é melhor pra ela.
se é com o pai ou se é com você, amiga. E sobre isso que ele tá fazendo, que os familiares estão fazendo, isso é crime. Você pode procurar justiça. Isso é crime. Não pode fazer isso. Eu, há um tempo atrás, eu não sabia que era crime. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Porque se eu soubesse que era crime há um tempo atrás, eu já tinha também, lá no passado, meu amor, procurado os meus direitos. Porque eu também passei por isso. Só que no caso, as minhas filhas não se revoltaram contra mim. Se revoltaram contra o pai e contra a família do pai. Porque elas viam, né, gente? Elas sentiam como sente até hoje. Mas, enfim, eu acho que você deve tomar providências, né? Se isso aí acontece. Porque, de certa forma, amiga, refletiu na sua filha toda essa maldade. Porque eu penso assim, é muita maldade, gente. Se você tem um filho, não deu certo o seu relacionamento, você pegar aquele filho e fazer ele ali viver uma batalha de uma guerra, gente, é extremamente errado. O filho, ele não tem nada a ver com a separação. Ao contrário, você tem que preservar o seu filho de toda essa confusão, entendeu? Mas eu vi que isso não foi feito e agora tá com as consequências da sua filha. Gente, nesse caso, amiga, assim, não sei como é seu relacionamento, se você pode chegar até ela e falar, filha, não é bom a gente fazer uma terapia juntas, pra gente se aproximar. Eu acho que seria muito válido, vocês duas, pra desabafar, tirar a mágoa, colocar pra fora. Eu acho que uma terapia, passar com a psicóloga, um acompanhamento, pra vocês não ter traumas e não levar isso pra frente, né? Tentar dissolver agora aqui. Seria uma boa, igual eu falei, não tem muito o que te dizer, amiga, porque é um assunto muito delicado, né? Mexer com um filho, gente, falar de um filho, você vê o seu filho se afastando de você, você vê o seu filho magoado com você por qualquer coisa, é meio que torturante para uma mãe, porque a gente não gera um filho para isso, né? A gente gera com tanto amor, cuida, amamenta, cria. E passar por... É lógico que os filhos da gente, a gente não pode criar pra gente, né? O filho, a gente gera tudo, mas o filho a gente cria pro mundo. Você tem que deixar o seu filho fazer as escolhas dele. Só que nesse caso, o filho é influenciado, né? Está sendo influenciado pela família. Não tá fazendo as próprias escolhas. E essa idade... Gente, a idade da adolescência é uma idade muito complicada. Eu falo que a mídia fala da maternidade florindo, né? Coisas lindas, ou que, é tão difícil passar a noite acordada, é tão difícil passar a noite trocando fralda, mas é a maternidade. Mas ninguém fala da adolescência, né, gente? Da puberdade. Ninguém fala. Eu aqui em casa tô passando um perrengue com a Miriam, porque a Miriam, ela não tá aceitando mais a aparência dela, ela tá se desenvolvendo. Então, ela passa horas se maquiando porque ela quer estar bonita. Ela começa a procurar defeito nela. Então, assim, eu estou cortando um 12 porque eu sei que é uma fase onde o corpo está mudando, onde a criança está mudando, onde a criança está se relacionando com outros pré-adolescentes, onde um começa a apontar o defeito do outro. Tem uma fase muito delicada, uma fase, assim, estressante e delicada. Eu passei isso com a Nicole. Gente, a Nicole não gostava da altura dela. O que você vai fazer? Não gostava do tamanho dela. Achava que as pernas dela eram finas demais. E eu ficava, meu Deus, não tem nada de errado. É tão perfeita, meu Deus. E ela via e sofria com aquilo. E eu sofria ver isso. A Isabela chegou uma época que ela queria, porque queria engordar, que ela queria, porque queria alisar o cabelo, que ela queria, porque queria um monte de coisa. Gente, até você trabalhar isso da aceitação com a criança, com ela. Gente, eu coloquei a Isabela na academia pra ela mudar o corpo dela. Enfim, gente, aí a Isabela chorava, tinha umas crises de choro, eu ficava em pânico. Passou por essa fase, ufa, tá numa fase onde se sente maravilhosa. Já vai fazer 18 anos, 17 anos,
A Nicole fez 19 anos, passou essa fase. Agora, a Miriam, de 11 anos, que vai fazer 12. Então, assim, são fases diferentes, a criança, ela começa a se identificar, tudo ela absorve muito. Se você fala do cabelo, não é uma simples coisa do cabelo, ela toma aquilo para si. Então, a criança, essa adolescente, sua filha, com 14 anos, eu me imagino que ela tem o pai, a família do pai, falando mal da mãe, né? A mãe, por um lado, ali a filha no meio, onde é uma idade extremamente delicada, porque é um momento onde eles estão ali, gente, tudo é na flor da idade, hormônios, eles estão tentando ainda se encontrar, se reconhecer, é tudo muito delicado e tudo para eles nessa idade é muito grandioso, né? Tudo, eles não têm medo, eles enfrentam, eles não sei o que, tudo é muito intenso. E essa é uma idade que você tem que ter uma paciência de Jó, né? Com o filho. Então, uma fase da rebeldia, onde ele vai te afrontar, onde ele vai procurar. E ela trancada no quarto, sem se alimentar, isso a gente não sabe o que se passa, se tá gerando aí uma depressão. Então, amiga, eu acho que nesse exato momento, o que eu poderia falar pra você é se você consegue levar ela junto com você para ter um acompanhamento de um psicólogo, de um profissional, para acompanhar vocês duas e resgatar essa coisa da relação mãe e filha, amiga, é super válido. Você tentar. Porque não adianta ela ficar trancada sem comer e você chorando do outro lado, né? Acho que a gente tem que tentar, né? E ainda ela tá numa fase de 14 anos que você ainda consegue resgatar. Não deixar essa mágoa, essa coisa dela, dessa agressão até virar raiz. Porque aí, amiga, aí só Jesus na causa, né? Então, ainda dá pra reverter isso e procurar justiça se continuarem fazendo isso com você e com a sua filha, né? Isso aí é crime, não se pode fazer, enfim. Rola um processinho aí, que se sabe que um processinho acalma a pessoa rapidinho, né? Então, é esse o meu conselho, amiga. Eu fico até assim, sensibilizada pra falar, porque, gente, só quem é mãe, só quem está passando por uma fase da adolescência sabe quanto é difícil. E igual eu falei pra vocês, não é só lá o momento, aquele momento do choro, da madrugada, de você não dormir, de você trocar 30 fraldas, de você rachar o bico do peito amamentando, é uma delícia, é maravilhoso. Você tá com o seu bebê ali. A fase da adolescência, meu amor, aí você sente o drama, né? O drama de ser pais. E sabendo que filhos, né, gente, não é pra nós. A gente cria pro mundo e você ter um filho não é garantia que esse filho vai te amar e te respeitar pro resto da sua vida. Tá? Esse filho pode se voltar contra você. Ele é um ser, é um indivíduo diferente, com a personalidade dele. Mas eu fui uma belíssima filha para minha mãe, para meu pai, eu honrei e tal. Mas isso não quer dizer que seu filho vai fazer o mesmo por você. Não quer. A gente vê muito caso por aí, né? De filhos que faz o que faz com os pais. Então, eu acho que dá tempo de você resgatar, se você tem esse poder de convencer a fazer uma terapia, vocês duas, para se reencontrar. E é isso, amiga, eu não tenho mais nada pra falar, a única coisa que eu tenho que falar assim é, amiga, força, você vai conseguir. E deixo aqui as minhas amigas maravilhosas conselhos, porque ela pede conselhos, ela implora conselhos de vocês. Eu acho que aqui cada uma tem uma experiência, tem uma vivência, tá passando por fases diferentes, né? E é na fase da adolescência que você se questiona, será que eu fiz uma boa escolha?
ter tido filhos ou não. Enfim. Deixa aqui o seu comentário, que eu quero saber também, quero ler junto com vocês. E amiga, força, viu? Um grande beijo pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!